Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu só queria um retorno, se vocês estão me ouvindo. Pelo chat, por favor. Ótimo, Adriano. Obrigado. Boa tarde a todos que estão aí presentes. É uma honra recebê-los. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Geográfico Histórico da Bahia, porque essa se trata, na verdade, da primeira live do Instituto. Eu recebi a honra de fazer a primeira, eu espero que de muitas, porque esta instituição é um patrimônio de todos nós e a gente precisa cuidar muito bem dela. Logo de cara, eu gostaria de pedir a vocês que fizessem aquele curtir, né, para que a nossa live consiga ter um impulso aí maior. E eu pediria a todos os presentes que se inscrevessem. Vocês, por favor, se inscrevam no canal do Instituto, porque é uma forma a mais do Instituto se espalhar, se difundir, e a gente sabe como isso é importante. Eu gostaria também de fazer aqui um agradecimento. Esse agradecimento me foi passado pelo pessoal do Instituto, que disse o seguinte: o Instituto Geográfico Histórico da Bahia é uma das instituições apoiadas pelo programa Ações Continuadas a Instituições Culturais, iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Secult-BA, através do Fundo de Cultura, FCBA. Eu acho que essa é uma nota importante, digamos assim, o apoio que o Instituto tem. E eu gostaria também de saudar, de dar umas boas-vindas, primeiramente aos meus alunos de pós-graduação, graduação. Pois é. Estamos aí contra o coronavírus, passou aqui de junto. Isso. Então, vamos apoiar exatamente esse isolamento, é necessário, já que essa é a única forma que a gente tem eficaz até hoje da gente se defender dessa pandemia. Mas, como eu diria, eu gostaria de saudar os meus alunos da pós-graduação, do DMDC, do PPG Educ, do MPESA, que estão aqui presentes. Acredito que tenha muitos alunos aqui da Educação à Distância da Universidade do Estado da Bahia, curso de História, eles estão aqui. Eu gostaria de saudar também o pessoal que deve estar nos escutando de Portugal, a Academia da História, a Academia Portuguesa da História, divulgou o assunto, divulgou a live. Nós temos também uma divulgação nacional pela Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, eu gostaria de agradecer ao pessoal da ABED, que deve estar presente, e a todos os sócios, inscritos, amigos, visitantes do Instituto Histórico, Instituto Geográfico Histórico. Então, eu saúdo a todos. A minha ideia é fazer uma série de 5 apresentações. Esta é sobre a história da Bahia nos primeiros séculos, né? E eu vou pedir ao Instituto que registre os presentes para ver se a gente produz um certificado desse curso no final das 5
das 5 lives. E aí, vamos então começar nosso curso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Cleide, que está aí operando pelo Instituto Histórico, que acompanhe as colocações de vocês, para ver se, de tempos em tempos, a gente pode ler algum comentário, alguma pergunta e fazer alguma resposta aqui. É o melhor que posso fazer. O material, a gente ainda está no Instituto se equipando para melhorar essas lives, eu acredito que isso vai acontecer com o tempo, mas a gente não conseguiu, no momento, fazer o compartilhamento de um PowerPoint que eu tinha feito. Aí o Instituto ficou de compartilhar esse material por e-mail com aqueles que se inscreveram. Eu acho que pode ser uma boa atitude também. Vamos, então, para o nosso assunto. Estou olhando aqui para o lado de vez em quando, porque exatamente o PowerPoint está aqui. São 2 computadores abertos nesse momento, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que a gente vai trabalhar com a história da Bahia a partir de uma abordagem praxeológica, não é? E vamos trabalhar com o conceito de economia política, conceito clássico da historiografia praxeológica, né? Significa dizer que a gente vai ter uma interpretação geral para a Bahia, muito focada nos movimentos sociais, nas classes sociais, procurar construir um entendimento a partir do presente, a partir de nossa vida atual sobre o passado. Então, a gente se debruça sobre o passado a partir de uma leitura do presente. É claro que cada um vai levar a sua própria interpretação, cada um vai sair daqui com seu próprio desenvolvimento, construído a partir daquilo que se pensa, né? De cada um pensa. Não estamos falando aqui de nenhum tipo de entendimento totalitário ou absoluto, não é? O que a gente vai falar aqui não é a verdade a ser seguida, são o resultado de diálogos com fontes, com estudos, de algumas décadas de trabalho e pesquisa sobre a história da Bahia, dentro dessa perspectiva, a perspectiva praxeológica. Há um certo compromisso da praxeologia, do materialismo histórico, em tentar, mesmo sabendo que a gente nunca vai conseguir, né, um entendimento da totalidade das variáveis e das diversas interações que as forças, as tendências e as tensões da história nos conduzem para que a história aconteça, né? Considerar essas tensões e essas forças sociais como uma espécie de motor da história, né? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender o espaço que a gente está trabalhando, a Bahia, né? É um estado enorme, é um estado do tamanho ou maior do que muitos países, né? Um dos maiores países da França, da Europa continental, da Europa, é a França. É um dos maiores países. E a França é mais ou menos da mesma dimensão que a Bahia. Portanto, nós temos um estado de dimensão de um país, da dimensão de um país. E esse estado, ele tem pelo menos 3 regiões climáticas bem delimitadas. É um litoral mais úmido, cheio de florestas densas, onde chove realmente muito, são muitos rios. Esses rios chegam na costa. Os portugueses diziam, quando chegavam, que o Brasil
era cercado por uma muralha verde. É esta muralha verde de que eles falavam, a floresta atlântica, a mata atlântica, que deveria cobrir todo o nosso litoral, mas hoje não cobre esse litoral inteiro, embora se possa notar ainda a sua presença e essa umidade que eu falei. De certa forma, a região do Cacau ajudou a preservar isso, né? Com as matas cheias de cacau. Quando você passa a Muralha Verde, você tem uma região relativamente estreita de agreste, uma área de transição, mas após essa área de transição, você entra numa região seca ou semisseca, que talvez cobre, não é talvez, cobre a maior parte do território baiano, né? No sul, mais ao sul da Bahia, a parte de floresta é mais larga e a parte semiárida mais estreita. Na medida que você vai chegando para o norte, esse semiárido se alarga, esse semiárido vai crescer, né? Então a gente tem esse desenho eu diria, geográfico, ecológico, geoecológico da Bahia. Essa região semiárida, ela corre mais ou menos até um rio enorme. Eu diria que é um rio gigantesco, que é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele delimita uma baía, a Baía do Semiárido, de outra baía. Ele corre ainda mais ou menos seco depois do São Francisco, a Bahia ainda é mais ou menos seco, mas ela vai se umidificando na medida que se afasta do rio e chega numa região que eu diria de savana ou de cerrado, a região mais para Barreiras e chegando perto de Goiás. Então são 3 grandes regiões climáticas. Há algum destaque para a Chapada Diamantina, no meio da região semiárida. A altitude da Chapada acaba formando áreas menos secas, a origem de alguns rios importantes para a Bahia. E eu diria que a Chapada seria o destaque em altitude. Eu acho que a gente precisa destacar também o recôncavo. Eu acho importante a gente entender que a história da Bahia não é a história do recôncavo. A história da Bahia é a história da Bahia. É um estado grande e, como eu falei, dimensão de país, e a gente não pode, como antigamente se fazia, né? História da Bahia virava a história do recôncavo e na verdade, a história de Salvador. Muita gente nem falava do recôncavo muitas vezes. Então, a gente precisa ter essa consciência, mas não há dúvida de que o recôncavo, e principalmente sua capital, Salvador, estabeleceram um certo compasso. Talvez aquela régua e compasso que Gilberto Gil falem tenha esta origem, porque a Baía de Todos os Santos, que é o coração do recôncavo, ela se torna um centro tão dinamizador da história do Brasil, talvez da história do Atlântico Sul, que é difícil não dar algum destaque a este recôncavo na formação da Bahia, né? Até porque eu estou vendo gente aqui do interior se manifestando, vendo gente aqui de Irecê, de Vitória da Conquista, vários lugares aí, né? Até porque todo esse interior acaba sendo dinamizado, eu prefiro a palavra dinamizado do que colonizado, por Cachoeira. E Cachoeira é uma cidade do recôncavo, né? E ela dialoga com Salvador o tempo inteiro, né? Então, a gente não pode deixar de destacar, em alguma medida, o recôncavo. E o principal do recôncavo é este elemento,
uma grande baía, a Baía de Todos os Santos, e uma série de ilhas que faz com que se crie uma espécie de mar interno, tipo um Mediterrâneo, né? E esse Mediterrâneo ele se estende para além da Baía de Todos os Santos, porque a distância entre o limite da Baía de Todos os Santos e a ilha de Tinharé, Morro de São Paulo, Tinharé, né, Boipeba, aquela região dali, o limite é uma distância de 10 quilômetros, isso é muito pouco. E a navegação por trás das ilhas é possível, né? Da ilha de Tinharé, Boipeba. E depois dessas ilhas vem outra grande baía, a Baía de Camamu, né? E já um certo contato com Valença. Então, você tem uma grande área navegável por barco de baixo calado, de pequeno calado. E isso, no período da dinamização da Bahia, né, foi fundamental. Então, esse é o elemento que eu gostaria de destacar no Recôncavo. No caso de Salvador, ainda merece um outro elemento importante: a península que Salvador é. Salvador é quase uma ilha. Ela é cercada por mar de todos os lados, exceto pela saída que vai para a Feira de Santana. São basicamente duas saídas, uma para a Feira de Santana e outra para o litoral norte. Esse eu acho que é um aspecto importante da nossa geografia. Isso mesmo, Roberto, uma Roma negra. Isso mesmo. Bom, aliás, é um termo interessante esse de Roma negra. Depois eu vou explorar ele, porque Roma negra carrega dois aspectos, né? Negra e Roma. São dois aspectos que a gente deve levar em conta. Bom, eu gostaria de trabalhar agora com a nossa ancestralidade, e eu vou tentar trabalhar pela ordem de chegada ou de presença. Eu achei mais justo do que tentar dar qualquer sinal de maior importância ou menor importância aos nossos ancestrais. Tá? E aí, a primeira ancestralidade é a indígena. O território baiano ele era ocupado por basicamente 3 grupos indígenas fortes, né? O grupo Tupi-Guarani. O grupo Tupi-Guarani tem uma presença muito importante aqui entre nós, né? Porque ele vai entrar em contato primeiro com a dinamização do processo de colonização e ele vai influir muito na formação de uma cultura litorânea baiana, em particular o Recôncavo e, em particular, a cultura de Salvador. Eu acho que a gente não tem uma dimensão muito boa da forma que a gente estuda a cultura baiana, a cultura do Recôncavo. A gente não trabalha muito bem a intensidade e importância da herança tupinambá entre nós. Há uma presença de grupos cariris importante na Bahia.